Você já ouviu falar da ayahuasca? Um chá, uma bebida enteógena que tem como significado cipó dos mortos, cipó das almas? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ayahuasca e psicologia. Afinal, tem sido crescente o número de pessoas que têm buscado pela psicoterapia para que elas possam integrar as suas experiências com a ayahuasca. Bom, esse chá, essa bebida, é consumida milenarmente, sobretudo pelos povos indígenas da Amazônia Ocidental. Trata-se de um chá que é preparado a partir da junção do jagube com a chacrona e que torna ali durante a experiência disponível o acesso ao DMT, que é conhecido como molécula do espírito. É uma substância que nós liberamos durante o nascimento e durante a morte. Inclusive, existe um mistério em torno de como o homem conseguiu pensar na junção dessas substâncias, porque a gente tem ali o DMT e tem também o inibidor da MAO, da enzima monooxidase, para que a gente possa ter acesso ao DMT. Então, como será que o homem conseguiu pensar na junção dessas plantas para que ele pudesse preparar a ayahuasca? Nós sabemos que por meio do uso da ayahuasca, o homem tem buscado o autoconhecimento, a cura, e nós temos vários estudos que têm demonstrado como a ayahuasca ela pode ser benéfica para o enfrentamento da depressão, da ansiedade, do transtorno de estresse pós-traumático. Temos também estudos que têm demonstrado a eficácia da ayahuasca quando nós pensamos na dependência química, no alcoolismo e no tabagismo. Entretanto, para nós pensarmos sobre a ayahuasca, a gente precisa ir muito além dos seus efeitos fisiológicos, mas nós precisamos considerar fatores históricos, sociais, culturais. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre essa experiência. Os estudos demonstram que durante o uso da ayahuasca, as pessoas têm alguns sintomas fisiológicos, é uma experiência muito visceral, sentida de forma profunda no corpo. Então, tem alguns sintomas inicialmente fisiológicos, como o vômito, que pode acontecer ou não, a diarreia, que muitas vezes, no meio ayahuasqueiro, eles dizem que esses sintomas, eles estão relacionados a uma limpeza. É como se a pessoa precisasse se limpar, se desintoxicar de tudo aquilo que ela ingeriu. Isso acontece também com seus pensamentos. Então, existe ali uma limpeza da mente. Bom, quando as pessoas consomem ayahuasca e têm essa experiência em contextos religiosos, ritualísticos, afinal, no Brasil, nós temos a regulamentação do uso da ayahuasca apenas em uso ritualístico. O que acontece? Existe ali uma série de elementos que contribuem para que a experiência seja exatamente como é. Não só a substância. Nós temos a música, temos as orações, temos também um senso ali de comunidade, de egrégora, uma aliança, um laço social que é formado entre as pessoas. Isso se dá tanto nas religiões ayahuasqueiras, como o Santo Daime, a Barquinha, a ODV, quanto nos grupos neoxamânicos, que não estão diretamente ligados a essas instituições religiosas. Por isso, pensar sobre o uso da ayahuasca vai muito além de entender os efeitos fisiológicos dessa substância. Precisamos entender o contexto em que acontece o ritual, a liturgia desse ritual, as músicas do ambiente, que de fato eles vão impactar a experiência, e sobretudo os significados atribuídos por cada indivíduo para a sua experiência. E aí entra a psicologia. Muitas pessoas têm buscado pela psicoterapia para a integração dessas experiências. Bom, o que as pessoas costumam relatar e o que os estudos demonstram é que durante as experiências com a ayahuasca existe um acesso a uma outra realidade, que no meio ayahuasqueiro eles vão dizer que é um acesso ao sagrado, ao mundo espiritual. Além disso, as pessoas têm insights sobre a própria vida. Por isso a ayahuasca é conhecida como uma grande professora, como uma mestra.
ela ensina as pessoas sobre o mundo, sobre elas mesmas, sobre as relações. Existe também uma tendência ao descentramento a partir dessas experiências. É como se ali as pessoas tivessem uma clareza de que existe uma unicidade, de que estamos todos unidos, não apenas os seres humanos, mas também a natureza. Além do descentramento, acontece muitas vezes esse processo que é chamado de um processo de cura. Não exatamente a cura como nós pensamos a partir da ciência positivista, mas a cura no sentido de que a partir da aprendizagem adquirida ali, dos insights que são obtidos e da prática disso no cotidiano, as pessoas conseguem ter um novo modo de enxergar o mundo e de viver. Bom, de qualquer forma, nós sabemos que essas aprendizagens, elas devem ser reconhecidas por nós. Esse saber, que é um saber milenar, ele deve ser reconhecido. Se nós olharmos para a nossa história, para a história do Brasil, nós sabemos que o sangue dos povos indígenas está presente na nossa história. E eu particularmente acredito que o futuro é ancestral. Em nossa sociedade, onde o individualismo é valorizado, o capitalismo leva a um consumismo desenfreado, nós temos notado o adoecimento psíquico das pessoas. E a ayahuasca, de alguma forma, vai na contramão de tudo isso. Por isso, tem sido utilizada de forma expressiva também em contexto urbano. E as pessoas ali têm encontrado respostas para muitas das suas indagações. Nós tivemos recentemente um congresso sobre psicologia, psicodélicos e maconha. Foi um congresso realizado pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia, em que nós discutimos a importância de reconhecer os saberes ancestrais. Ali naquele congresso, os povos indígenas também estiveram presentes e eles discutiram algumas questões éticas, como a apropriação desse saber pelo homem branco, assim como sobre a questão da indústria farmacológica, que pode se apropriar da ayahuasca sem compreender todos esses fatores que estão envolvidos. Afinal, essa experiência, que costuma ser profundamente transformadora, só acontece da maneira como acontece devido à ritualística envolvida no uso da substância. Bom, hoje eu gostaria de trazer para vocês essas reflexões que na verdade são sementes, é um pontapé para que nós possamos discutir de forma mais aprofundada sobre a ayahuasca, entendendo também que em alguns países já tem sido realizado a psicoterapia com psicodélicos, não apenas a ayahuasca, mas também outros psicodélicos têm sido utilizados no contexto terapêutico, no setting terapêutico. Isso leva uma série de reflexões para nós. Será que, de fato, a psicologia está preparada para realizar um acompanhamento dessas pessoas durante a utilização dessas substâncias? A psicologia é muito recente no nosso país. A profissão foi regulamentada há 60 anos. Ao passo que a ayahuasca, utilizada no contexto ritualístico, tem acontecido milenarmente. Estaríamos de fato preparados para isso? E como nós temos lidado com as pessoas que têm nos procurado no consultório para a integração dessas experiências? Nós temos estudado de fato o que acontece a partir dessas experiências, nós temos compreendido isso. Bom, inclusive fica um convite para os psicólogos para que eles possam se aprofundar nos estudos sobre essa temática, desenvolver novas pesquisas acerca disso. Como vocês sabem, eu também sou pesquisadora, estou terminando agora um pós-doc sobre as mulheres em contexto prisional. Inclusive é do meu interesse desenvolver pesquisas, estudos empíricos que contribuam para que nós possamos acessar as experiências dessas pessoas, para que elas possam narrar,
e dizer quais são as significações que elas atribuem para essas experiências que acontecem ali de uma forma coletiva, mas que impacta cada um de uma forma bastante subjetiva. Tendo realizado essas reflexões, eu quero dizer que eu vou deixar aqui embaixo algumas referências sobre ayahuasca e depressão, ansiedade, outros estudos acerca da ayahuasca, para que vocês possam aprofundar o conhecimento de vocês acerca dessa temática. Indico também esse livro, Enteógenos, do colega Henrique Lee e de Takeshi Goto. E se você deseja mais vídeos sobre ayahuasca, conte aqui pra mim, sugira alguns temas específicos para que a gente possa se aprofundar. Quero convidar vocês a me seguirem no Instagram e, inclusive, se vocês desejarem realizar psicoterapia, vocês podem me contactar por meio do link da bio no Instagram. E se esse vídeo ressoou com você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, leve esse conhecimento para outras pessoas. Um grande abraço!